Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui mais uma vez no canal Conexões e Crenças. Eu sou o Marcelo Murim, criador desse canal, que tem por objetivo falar sobre espiritualidade, sobre energia, sobre vibração, sobre elevação da consciência. Ou seja, né, é o olhar para dentro para poder despertar aí para o nosso caminho evolutivo. Essa é a proposta do canal. Estamos aí já há um ano, né? Completamos um ano desse canal, fazendo a preparação. Um ano fazendo a preparação. E ainda é pouco, temos muito a preparar ainda. Então, nesse ano, estamos fazendo a leitura da Bíblia, Peshitta, né? Que a Bíblia é traduzida diretamente do aramaico. Estamos no Velho Testamento ainda. Então, você vê como tem muito conteúdo, né? Essa preparação básica aí dos textos bíblicos. Estamos no livro do profeta Jeremias e fizemos a leitura do livro dos Espíritos também, porque eu entendo que é importante trazer esse conteúdo doutrinário para que todo mundo possa também tirar um pouco do preconceito, né? Conhecer um pouco da doutrina espírita, entender as bases com as quais ela foi criada, né? Então não vou falar muito, dá uma olhada lá. A gente tem do livro dos Espíritos, da Bíblia, de orações, de práticas meditativas que a gente quer começar a trazer com um pouco mais de frequência aí para o canal. Vamos ver se nesse mês de julho eu consigo fazer isso. Vai ser um mês bastante desafiador aí, porque tem férias escolares, né? Mas vamos em frente, vamos seguindo, tá bom? Então dá uma navegada aí no canal, tem mais de 400 vídeos. Siga aí a leitura, que certamente vai te ajudar a conhecer. Se você não conhece, você já conhece o texto bíblico e do livro dos Espíritos. Sempre é bom acompanhar, né? Tipo, se tiver nos seus afazeres aí, vai ouvindo e deixe seu comentário, siga o canal, é gratuito, né? Deixe seu joinha, traga sua sugestão, seu comentário, compartilhe com as pessoas com quem você gosta, que você tem certeza que estão precisando aí de uma palavra e que querem me acompanhar, tá bom? Então vamos dar continuidade à nossa leitura hoje. Antes disso, eu gosto sempre de falar do nosso parceiro nesse projeto, que é a Clima Digital, que nos dá todo o suporte técnico. Então, se você está precisando aí de um parceiro para um projeto que esteja aguardando isso, procure por eles no Instagram, @Clima Digital. Procure por eles no site www.climadigital.com.br, ok? Então, vamos dar sequência aqui à nossa leitura de hoje. Nós estamos no livro de Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 17 do livro de Jeremias. Então, as consequências do pecado de Judá. Com ponta de diamante e com pena de ferro está escrito o pecado de Judá. Está gravado nas tábuas do seu coração e nos cornos dos seus altares, em seus ídolos debaixo de toda árvore frondosa e no cume de toda colina, nos montes e no campo. Tuas riquezas, todos os teus tesouros e tuas fronteiras entregarei ao saque por causa de teus pecados. Eu te eliminarei da herança que te havia estabelecido, e de teus adversários serás escravo numa terra que não conheces, porque em meu furor acender o fogo, o qual arderá para sempre. Exortação a não se confiar no homem. Assim diz Maria: maldito seja o homem que confia no homem, e faça do homem o seu braço, e o aparta a seu coração. De Maria. Será como raiz em amplo vale, e não verá quando venha o bem. Morará nos covis do deserto em terra salgada, que não tenha sido habitada. Bendito o homem que confia em Maria, e cuja confiança é Maria. Será como árvore plantada junto às águas, que dissemina suas raízes junto à corrente. Não terá medo quando venha o calor, suas folhas estarão verdes, e no ano de chuva escassa não temerá, nem deixará de dar fruto. Duro é o coração de todo homem, quem o conhecerá? Eu, Maria, que esquadrinho o coração e examino as entranhas, e dou a cada homem de acordo com seus caminhos e segundo o fruto de suas obras. Como a perdiz que chama aos que não chocou,
Assim é o que adquire riquezas injustamente na metade de seus dias e abandonarão o seu fim. Será desgraça. Maria, manancial de águas vivas. Trono de glória sublime desde o princípio, desde o lugar de nosso santuário. A esperança de Israel é Maria. Todos os que te deixam serão envergonhados. Os rebeldes serão escritos no pó. Pois se esqueceram Maria, manancial de águas vivas. Ó Maria, cura-me e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és a razão de meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra de Maria? Que vem agora. Porém, eu não me separei de ti durante o infortúnio. Tu sabes que não desejei o dia do Filho do Homem, e diante de ti está o que saiu dos meus lábios. Não me sejas por ruína, mas cobre-me no dia mau. Sejam envergonhados meus perseguidores, mas eu não seja envergonhado. Sejam eles quebrantados, mas eu não seja quebrantado. Traze sobre eles o dia do mal e quebrante-os com dupla discrição. Exortação a não levar cargas no dia de repouso. Assim me disse Maria: vai e põe-te de pé à porta do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, e em todas as portas de Jerusalém. E dize-lhes: escutai a palavra de Maria, ó reis de Judá, toda a casa de Judá, e todos os habitantes de Jerusalém, que entrem por estas portas. Assim diz Maria: acautelai-vos, não levando cargas no dia de repouso, nem as introduzam pelas portas de Jerusalém. Não retirai cargas de vossas casas no dia de repouso, nem fazei obra alguma. Antes santificai o dia de repouso, como ordenei a vossos pais. Contudo, eles não prestaram atenção, nem inclinaram seu ouvido para escutar. Ao contrário, endureceram sua cerviz para não escutar nem receber instrução. Todavia, se me escutardes com atenção, declara Maria, e no dia de repouso não introduzir descarga nenhuma pelas portas dessa cidade, e santificardes o dia de repouso, e não realizardes obra alguma nele. Então, reis e príncipes entrarão pelas portas desta cidade, os quais se assentarão no trono de Davi, montando em carros e em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém. Assim essa cidade será habitada permanentemente. Virão das cidades de Judá, dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, do extenso vale da região montanhosa do sul, trazendo sacrifícios, ofertas e incenso, e trazendo à casa de Maria sacrifício de ação de graças. Mas se não me prestardes atenção para santificar o dia de repouso, para não levar carga, nem a introduzir pelas portas de Jerusalém no dia de repouso, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se extinguirá. Capítulo 18. Simbolismo do oleiro e do vaso de barro. Palavra da parte de Maria que veio a Jeremias dizendo: põe-te de pé e desce à casa do oleiro, e ali farei que escutes minhas palavras. Em seguida desci à casa do oleiro, de acordo com a palavra de Maria, e eis que se encontrava realizando uma obra na roda de oleiro. Então o vaso de barro que fazia se quebrou na mão do oleiro, assim que de novo fez outro vaso como melhor lhe pareceu. Depois veio a minha palavra de Maria, dizendo: não poderei fazer convosco como este oleiro, ó casa de Israel, declara Maria. Eis que como o barro está nas mãos do oleiro, ó casa de Israel, assim sois vós em minhas mãos. Se de repente eu falasse contra um povo e contra um reino, com o propósito de desarraigar, derrubar, demolir e arruinar, mas esse povo se arrependesse de sua maldade, eu desistiria do mal que pensara fazer a ele. Então, se eu falasse acerca de uma nação e acerca de um reino para construir e plantar, mas este fizer o mal perante mim e não obedece minha voz, eu desistiria do bem que dissera que lhe faria. Agora, pois, dizem aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz Maria: eis que eu crio a adversidade contra vós. Estou traçando um plano contra vós. Arrependei-vos a cada um, volte do seu mau caminho e fazei bons vossos caminhos e vossas obras.
Contudo, eles disseram: nós nos esforçaremos e seguiremos nossos próprios planos, e cada um fará os anseios do seu malvado coração. Portanto, assim diz Mariá: perguntai entre as nações quem fez coisas semelhantes, e essas enorme insensatez cometeu a Virgem de Israel. Acaso faltou a erva tenra, ou o monte, ou a neve do Líbano? Ou se divertiram, ou se detiveram as águas frias que fluem de um lugar estrangeiro? Pois meu povo se esqueceu de mim, queimou o incenso ao que é vão, tropeçou nos seus caminhos, as antigas veredas, para ir por veredas e por caminho que não tem sido transitado, para converter sua terra em objeto de espanto de assobio permanente. Todo que passar por ela se surpreenderá e meneará sua cabeça. Como vento abrasador, os espalharei diante dos inimigos. Lhes darei as costas e não a face no dia de sua adversidade. Eramia clama a Mariá por justiça. Então disseram: vinde, preparemos um complô contra Eramia, porque não faltará a lei dos sacerdotes, nem o conselho dos sábios, nem a palavra dos profetas. Vinde e firamos ele em sua língua, e não demos atenção a nenhuma das suas palavras. Ó Maria, atende-me e escute o clamor por minha queixa. Pagou-se mal por bem, pois cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que estive em tua presença falando bem a favor deles, para que apartasse deles a tua ira. Portanto, entrega seus filhos à fome, entrega-os ao poder da espada. Suas mulheres sejam estéreis e viúvas, seus esposos sejam mortos pela peste e seus jovens sejam mortos à espada na guerra. Ouça-se o pranto de suas casas, quando de repente trouxeram uma tropa, se despojardes de despojadores sobre eles, porquanto cavaram uma cova para mim, para me capturar, e estenderam laços aos seus pés. Mas tu, ó Maria, sabes tudo o que planejaram contra mim para matar-me. Não faça expiação de sua iniquidade, nem apague diante de ti seus pecados. Sejam derrubados diante de ti e age contra eles ao tempo da tua indignação. Capítulo 19. Alegoria da vasilha de barro quebrado. Assim me disse Maria: vai e compra do oleiro uma vasilha de barro e toma contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai depois ao vale de Bar-Hanon, que se encontra à entrada da porta de Hatsit, e apregou ali as palavras que eu te direi. Assim dirás: escutai a palavra de Maria, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz Maria dos exércitos, o Alahá de Israel: eis que eu trarei o mal sobre este lugar, e qualquer que o escute lhe retinirão os ouvidos. Porque eles me esqueceram e profanaram este lugar ao queimar incenso nele a outros deuses que não conheceram. Eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue inocente. Erigiram lugares altos a Baal para queimar no fogo, e seus filhos como oferta queimada a Baal, o qual eu não ordenei, nem falei, nem passou por minha mente. Por isso eis que vem dias, declara Maria, e que este lugar não mais se chamará Tafat, nem Vale de Bar-Hanon, mas Vale dos Mortos. Neste lugar anularei o conselho de Judá e de Jerusalém, e os farei cair a espada diante de seus adversários e em mão dos que pretendem sua morte. Darei seus cadáveres por alimento às aves do céu e às bestas da terra. Converterei essa cidade em objeto de espanto e de assobio, e tudo que passe por ela se surpreenderá e assobiará por causa de todas as feridas dela. E farei que comam a carne de seus filhos e de suas filhas, e cada um comerá a carne de seu próximo pela calamidade e aflição com a qual seus inimigos e os que pretendem matá-los os afligirão. Então quebrarás a vasilha de barro diante dos homens que te acompanham, e lhes dirás: assim diz Maria dos exércitos, assim quebrarei este povo e essa cidade, como foi quebrado este vaso de oleiro que não pode mais ser restaurado, e eles o sepultarão em Tafat, por não haver outro lugar para enterrá-los. Assim farei a este lugar e a seus habitantes, declara Maria, e farei a esta cidade como a Tafat.
As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão como lugar de Tafata, imundas, todas as casas nas quais se queimava incenso sobre seus terraços e todos os exércitos dos seus e ofertavam libações a outros deuses. Voltou, pois, Piramia de Tafada, aonde eu tinha enviado Maria a profetizar. Parou no átrio da casa de Maria, disse a todo o povo: Assim diz Maria dos exércitos, o Alá de Israel: Eis que eu trarei contra esta cidade e contra todas as suas aldeias todo o mal que falei contra ela, pois endureceram sua cerviz para não obedecer minhas palavras. Profecia contra Peshor, capítulo 20. Então Peshor, filho do sacerdote Amariá, oficial encarregado da casa de Mariá, escutou o profeta Jeremias quando profetizava essas palavras. E Peshor golpeou o profeta Jeremias e o lançou numa cela de castigo que estava junto à entrada superior da casa de Benjamim, que se encontrava na casa de Mariá. E aconteceu que no dia seguinte, quando Peshor fez com que tirassem a Jeremias do cepo, Jeremias lhe disse: Mariá não chama o teu nome Peshor, senão forasteiro e mendigo. Por isso, assim diz Mariá: Eis que eu te converto em forasteiro, a ti e a todos os teus amigos, e cairão pela espada de seus adversários, e o verão teus olhos. Entregarei todo Judá nas mãos do rei da Babilônia, e ele os levará em cativeiro à Babilônia, e lhes matará a espada. Assim também entregarei todas as fortificações dessa cidade, todo o produto do teu labor e todo o seu esplendor. Entregarei também todos os tesouros do rei de Judá nas mãos de seus adversários, que os tomarão cativos, e os saquearão, e os levarão ao exílio à Babilônia. E tu, Peshor, e todos os homens de tua casa irão para o cativeiro. Irás para a Babilônia, ali morrerás, e ali te sepultarão, a ti e a todos os teus amigos, aos quais profetizaste com engano. Lamento de Jeremias. Ó Mariá, tu me seduziste e fui seduzido. Foste mais forte do que eu e me venceste. Diariamente tenho sido ridicularizado e todos faziam zombaria de mim. Quando falava e proclamava acerca dos saqueadores e gritava acerca dos despojadores, pois a palavra de Mariá se converteu em opróbrio e escárnio cotidiano para mim. E disse: Não me fareis menção dele, nem falarei em seu nome. Mas houve em meu coração um ardente fogo que incendiou meus ossos. Tentei suportá-lo, mas não pude, porque ouvi o escárnio de muitos que se reuniram ao redor de mim, e de todos os que me saudavam com sua boca, mas me aborreciam em seu coração, e disseram: Mostrai-o a nós, levantemo-nos contra ele, talvez o convençamos e nos vingaremos dele. Mas Mariá está comigo como um poderoso guerreiro. Portanto, todos os que me persigam serão envergonhados e não serão encontrados. Eles se envergonharão sobremaneira, porque foram insensíveis. Vergonha permanente que jamais se esquecerá. Ó Maria dos exércitos, que provas o que é justo e esquadrinha as entradas do coração, veja em tua vingança sobre eles, porque perante ti expus minha causa. Glorificai a Mariá, pois ele livrou a vida dos pobres da mão dos malfeitores. Jeremias lamenta seu nascimento. Maldito seja o dia em que nasci, e não seja bendito o dia em que me deu a luz minha mãe. Maldito seja o homem que deu a meu pai as novas, dizendo-lhes: Nasceu-te um filho varão, pensando que lhe provocaria grande alegria. Seja tal homem como seja tal o homem como as cidades que Maria devastou, das quais nunca se agradou. Ouça lamentação pela manhã e alarido ao meio-dia. Por não me matar no ventre, assim minha mãe teria sido minha tumba, e no ventre me carregaria para sempre. Por que saí do ventre? Para ver dor e desgraça? Meus dias se consomem em opróbrio. Capítulo 21. Profecia sobre a iminente destruição de Jerusalém. Palavra da parte de Mariá que veio a Jeremias, quando o rei Sedequia enviou a ele os sacerdotes Peshor bar Melaquiá e Sefaniá bar Meishá, dizendo: Consulta Mariá por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos faz a guerra.
Talvez Maria faça conosco de acordo com todas as suas maravilhas, apartando de nós. Então Eramia disse a eles assim: direis ao rei de Sedequia: assim diz Maria, o Alahá de Israel: eis que eu farei retroceder as armas que estão nas vossas mãos, com as quais fazeis guerra contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos têm sitiado desde o exterior da cidade, e os reunirei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão forte, com braço estendido, com furor e com indignação. Ferirei os habitantes dessa cidade com grande indignação, por uma grande peste morrerão os homens e os animais. E depois, declara Maria, entregarei a Sedequia, rei de Judá, a seus servos, e o povo que tenha sobrevivido nessa cidade à espada, à fome e à peste, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos de seus adversários e nas mãos dos que pretendem a sua morte. E ele os ferirá a fio de espada, e não terá compaixão deles, nem terá piedade deles, nem terá misericórdia deles. E dize a este povo: assim diz Maria, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que permanecer nessa cidade morrerá a espada pela fome e pela peste, mas o que passar aos caldeus que vos têm sitiados viverá a sua vida. Porque eu pus o meu rosto contra essa cidade para mal, não para bem, declara Maria, e será entregue na mão do rei da Babilônia, e ele a queimará. E a casa do rei de Judá diz: escutai a palavra de Maria, ó casa de Davi, assim diz Maria. Julgai cada manhã com justiça, libertai o oprimido do opressor, não seja que minha ira brote como fogo e se acenda, e não haja quem a extinga por causa da maldade de vossas obras. Eis que eu estou contra ti, ó moradora do vale, tu, campina profunda, declara Maria, assim que dizem: quem virá contra nós, quem entrará nas nossas habitações? Segundo o fruto de vossas obras, eu vos castigarei, declara Maria, e acenderei fogo em suas aldeias, o qual devorará todos os seus arredores. Capítulo 22, profecia acerca de Shalom. Assim diz Maria: desce à casa do rei de Judá e fale ali esta palavra, dizendo: escute a palavra de Maria, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, teus servos e teu povo, os que entram por estas portas, assim diz Maria. Exercei juízo e justiça, livrai o oprimido do opressor, não cansai, nem tratai injustamente ao estrangeiro, aos órfãos e às viúvas, nem derramai sangue inocente neste lugar. Porque se realmente cumprirdes esta palavra, então entregareis pelas portas desta casa, dirigindo carros e montando em cavalos, os reis e os príncipes que se estabelecerão no trono de Davi, eles, seus servos e seu povo. Mas se não prestardes atenção a esta palavra, juro por mim mesmo, declara Maria, que esta casa se converterá em uma desolação. Porque assim diz Maria acerca da casa do rei de Judá: tu és como Gileade, como do Líbano, todavia te transformarei em deserto, como cidades despovoadas. Designarei contra ti destruidores, cada um com um machado em sua mão. Cortarão teus melhores cedros e os lançarão ao fogo. Por esta grande cidade passarão muitos povos e dirão cada um ao seu próximo: por que fez Maria assim com esta grande cidade? Então responderão: porque abandonaram o pacto de Maria, seu Alahá, rendendo culto e servindo a outros deuses. Mas não chorareis pelo morto, nem lamentareis por eles. Chorai amargamente pelo que se foi, e não mais voltará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz Maria acerca de Shalom, filho de Ioshia, rei de Judá, que reuniu em lugar de seu pai Ioshia, e que saiu desta terra, jamais regressará aqui, antes no lugar onde foi levado cativo, ali morrerá, e não mais verá esta terra. Profecia acerca de Joaquim. Ai do que constrói sua casa sem justiça, e os seus aposentos altos sem direito. Seu próximo trabalha para ele debalde sem que lhe pague seu salário. Que diz: construirei para mim casas de grandes dimensões e espaçosos aposentos altos.
Depois lhe abre janelas e as recobre com cedros e lhes molda figuras. Um rei te converterás e serás feliz entre os cedros. Teu pai comeu e bebeu, e praticou o direito e a justiça. Por isso eu lhe fiz bem. Julgou a causa dos pobres e dos necessitados e fez o bem. O que faz estas coisas a mim conhece, declara Maria. Mas teus olhos e teu coração não estão postos em coisa alguma, senão em tuas posses e no sangue inocente para derramá-lo e para fazer difamação e injustiça. Portanto, assim diz Maria acerca de Joaquim Bar Yoxiá, rei de Judá. Não ficarão de luto por ele, nem dirão, ai meu irmão, ai meu irmão. Não se fará lamentação por ele, dizendo, ai Senhor, como enterro de jumento será enterrado. Arrastá-lo-ão e o lançarão mais além das portas de Jerusalém. Profecia acerca de Iocaniá. Sobe ao Líbano e chama, alça tua voz em Matnim, clama, sobe ao Líbano e clama, alça tua voz em Matnim, clama desde as margens do mar, pois todos os teus amantes foram quebrantados. Falei contigo na tua prosperidade, mas disseste, não escutarei. Este foi teu comportamento desde tua juventude, nunca escutaste minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e teus amantes irão para o cativeiro. Então serão envergonhados e embaraçados devido a todas as tuas maldades. Habitaste no Líbano, fizeste o teu ninho nos cedros, como gemerás quando te sobrevierem dores e tremor como de mulher de parto. Vivo eu, declara Maria, que ainda que Iocaniá, Joaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha destra, ainda assim dali eu arrancaria. Eu te entregarei nas mãos dos que pretendem te matar, nas mãos dos que temes, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. E te lançarei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, a uma terra estranha, onde não nascestes, e ali morrereis. E a terra onde vós esperais voltar, não voltareis. Inferior e miserável é este homem de Eucaniá, como vasilha imprestável, por isso tem sido capturado ele e a sua descendência, e arrojados para uma terra que não conhece. Ó terra, 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 escute a palavra de Maria. Assim diz Maria, escreve a este homem detestável, privado de filhos, pois homem algum de sua descendência prosperará em seu tempo, nem haverá um que se sente sobre o trono de Davi, nem que reine de novo em Judá. É isso aí. Então, encerramos a leitura de hoje. Vamos até o capítulo 22. Na quarta-feira ou ao longo da semana, vamos fazer mais uma leitura. Seguiremos a partir do capítulo 23. Então, desejo a todos aí uma excelente semana, uma ótima segunda-feira, que possamos ter um mês de julho que inicia amanhã, abençoado, com muita luz e muitas bênçãos de Deus. Fiquem em paz, Deus nos abençoe e até a próxima leitura. Um grande abraço. Valeu.